Olá a todos e mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso programa. Hoje tem mais um salto no tempo direto para 1997, bem a tempo de pegar grandes lançamentos nos jogos de luta. Está no ar mais um episódio de História Revista. Setembro de 1997, quando o preço de R$4 já estava definido há um bom tempo e assim ficou por anos e anos. Kyoko Sanage, que vemos aqui, apareceu na capa pelo traço do ilustrador da casa novamente e dava um oi por conta do lançamento do King of Fighters 97. Essa foi uma edição bem fraca de notícias, na verdade não teve nenhuma, só mesmo essa matéria aqui, que contou como é o trabalho da Tectoy para fazer as conversões e traduções dos jogos que eles lançavam nos anos 90. E tem também essa outra que foi a última vez que se ouviu falar da tecnologia M2, o tão esperado adaptador que iria aumentar a potência do 3DO, uma história que já vinha de muito tempo, mas não deu em nada. As duas únicas demonstrações da placa M2 em movimento foram esse jogo aqui, IMSA Racing, e uma tech demo que a 3DO montou e mostrou em algumas conferências por aí. Teve ainda um jogo da Konami que chegou a ser lançado que é bem parecido com o Tekken, mas não vingou. Descanse em paz o 3DO. Depois disso a empresa passou a só fabricar jogos. Eles não tiveram grandes títulos, mas lançaram vários da série Army Man, joguinhos de guerra com aqueles soldados de plástico. Exército Verde contra Exército Amarelo, aquela história. Nos previews tem Last Bronx, um jogo de luta da SEGA, Resident Evil versão do diretor, Banjo-Kazooie, Duke Nukem 64, um jogo horroroso, o primeiro Metal Gear Solid que tinha sido anunciado apenas há alguns meses, e nas imagens que tem aqui, Samurai Shodown 64, um dos primeiros jogos do Neo Geo 64-bit, que se teve 10 jogos em toda a sua coleção foi muito. Conker's Quest, quando o esquilo Conker da Nintendo ainda era um personagem fofinho, e também Star Wars Masters of Terascase, aquele jogo de luta que era melhor nem ter sido feito, uma tragédia. O primeiro jogo a ser apresentado nessa revista é um verdadeiro clássico, GoldenEye 007 do Nintendo 64. A matéria é de autoria da revista Game Pro, feita alguns meses antes de qualquer publicação brasileira, e foi mesmo só uma coisa para mostrar do que se tratava o jogo. Umas dicas de alguns momentos de algumas missões e um destaque extra para o modo multiplayer. Realmente ninguém tinha ideia do sucesso que esse jogo iria fazer por anos e anos. Yuki Yuki Troublemakers, a versão japonesa de Mischief Makers, um dos 4 jogos 2D do Nintendo 64. O final desse jogo tinha uma pegadinha, que era preciso pegar uma joia amarela, tinha uma em cada fase. Só mesmo se pegasse todas, o final passava completo. Não é aquela história de final bom e final ruim, é o final completo mesmo. Se não pega todas, ele é simplesmente interrompido no meio. Mas é uma coisa que nem conta, esse final parece uma novela mexicana, todo mundo chorando. Mortal Kombat Trilogy no Saturn, o mesmo jogo do PlayStation 1 lançado um tempo depois deste e da versão do Nintendo 64, que também teve uma versão para o PC. Nessa matéria aqui tem uma coisa que sempre achei muito irritante dessa revista, que era mostrar uma versão nova de um jogo que eles mesmos fizeram matéria no passado, mas eles escrevem as coisas como se fosse a primeira vez que o jogo era analisado. Nessa matéria aqui mesmo, parece que foi a primeira vez que eles viram um Mortal Kombat em toda a sua vida. Samurai Shodown RPG, um jogo que quase ninguém viu. A SNK teve a grande ideia de fazer um RPG dentro desse universo, mas alguém achou que o jogo devia ter ficado só no Japão, e assim foi. Lançaram ao mesmo tempo para o Neo Geo CD, PlayStation 1 e Saturn, mas o jogo não tentou ser um Final Fantasy, e justamente esse foi o seu maior acerto. Um RPG sem muita complicação, 6 jogadores para serem escolhidos e seguir a sua história, e nada mais do que isso. Existe por aí uma tradução não oficial feita por um fã que nunca ficou pronta, mas também nunca foi cancelada. Vamos torcer para que algum dia ele a complete e finalmente lance. The King of Fighters 96 e Time Crisis chegavam para o PlayStation 1.
sendo que nesse outro, para se jogar direito, tinha que ter a pistola Guncon, e que, digamos que merecia ter sido mostrada na matéria. Final Fantasy Tactics, outro da série que já nasceu clássico. As versões americana e europeia foram marcadas por uma tradução horrível, mas isso não impediu que o jogo fosse um sucesso gigantesco. Tempos depois vieram as versões do Game Boy Advance, do PSP e do iPhone. E nessa edição, com tantos lançamentos e clássicos, o título mais curioso com toda certeza é o Street Fighter 2 do Master System. O lançamento não é da Capcom, mas só mesmo licenciado por eles e pela Ronstar, a representante nacional na época. Como foi mostrado naquela matéria lá no começo do episódio, a Tectoy fez essa adaptação a partir do Super Street Fighter 2 do Mega Drive. E criaram assim o jogo com mais memória de toda a história do Master System. Esse título foi um lançamento exclusivo para o Brasil e hoje em dia colecionadores do mundo todo pagam uma grana preta para ter esse jogo. Marvel Super Heroes vs Street Fighter. O segundo da série Versus da Capcom chegava ao Flipper um ano depois do lançamento do Versus X-Men. Em um ano de intervalo entraram novos lutadores que não eram mais só integrantes do X-Men e a mecânica do jogo foi melhorada. Basicamente, isso foi tudo que mudou. Os cenários eram os mesmos de antes, mas com algumas mudanças de leve nos detalhes e cores, mas tudo parecia a mesma coisa de antes, com pequenas mudanças que fizeram toda a diferença. Mas deu que no fim das contas conseguiram fazer um jogo bem melhor e muito mais equilibrado. The King of Fighters 97 também chegou e foi o escolhido da sessão golpe final, aquela que traz todos os golpes de todos os lutadores. Esse aqui provavelmente foi o capítulo da série mais jogado em toda a sua história, e era de se esperar depois da porcaria que ficou a reforma geral do 96. Mas tudo isso foi por causa da quantidade de bugs que deixaram passar. Isso não era mais uma questão de quem era o melhor jogador, mas quem conseguia desviar e usar melhor os bugs do jogo a seu favor. Quando o 98 foi lançado e tudo foi corrigido, os caras que achavam que eram bons descobriram que era um bando de prego que só faltava chorar pedindo seu velho jogo de volta. Ninguém sabia jogar, essa era a verdade. No geral, o 97 foi na verdade uma grande bagunça que de algum jeito deu certo. Os jogos da SNK são conhecidos também pela sua trilha sonora e esse jogo praticamente não tem música, na maior parte do tempo ficava só mesmo um barulho de torcida ao fundo. E segue a matéria com a tradicional lista de golpes dos lutadores. Chegamos aqui à seção de esportes que só teve 2 jogos mesmo. Multi Racing Championship no Nintendo 64, um jogo bem legal de corrida, mas era muito curto, tinha só 3 pistas. E Formation Soccer 97, continuação daquele que foi falado no outro episódio. Esse é do PlayStation. Passamos pela seção de dicas e tem aqui o detonado de Hexen do Nintendo 64, horrendo. E Ace Combat 2 do PlayStation, esse sim é um jogo bom. A seção de computadores, temos aqui o lançamento de mais um Command Conquer. E aqui acaba a revista novamente com uma propaganda da SNK. Dessa vez o King of Fighters 97. Uma edição cheia de jogos de luta, clássicos e títulos curiosos. Essa foi a Super Game Power de setembro de 1996. Pera aí, 96 não, 97. Obrigado a todos por sintonizarem e enquanto o próximo episódio não chega, você pode sintonizar no Twitter também, História Revista. Abraços e até a próxima.